Pronto. Bom dia de novo. Vamos começar então com a nossa aula de hoje. Hoje nós temos de novo mais 2 unidades daquele livrinho, né? Vamos falar sobre grupos nominais, né? Inicialmente. Os grupos nominais, eles são grupos de palavras que são formadas por um núcleo. Deixa eu colocar só um minutinho aqui. Deixa eu colocar aqui a canetinha, que eu acho que fica legal de dar aula. Então, eles são formados por um núcleo, que geralmente é um substantivo, tá? E por um ou mais modificadores, que são palavras que modificam esse núcleo. Por exemplo, no inglês, a gente tem aqui, ó, esse exemplo aqui, financial scandals. Esse grupo de palavras aqui, a gente classifica eles como um grupo nominal. Porque a gente tem um substantivo, que está aqui em negrito, tá? Scandals, que a gente traduz em escândalos, e temos um ou mais modificadores que modificam a característica desse substantivo. Então, esse escândalo que está aqui em scandals não é qualquer escândalo. É um escândalo financeiro, né? Financial scandals. Se fôssemos falar em português, seriam os escândalos financeiros. Mas percebam que, no inglês, o núcleo, ele geralmente é a última palavra do grupo nominal. Então, isso é uma coisa que causa muita confusão, né, com os brasileiros aprendendo inglês, porque a gente tem essa inversão, né, do modificador do substantivo. Enquanto no português a gente fala o substantivo, né, que é o escândalo, e depois a gente modifica ele, escândalos financeiros, e no inglês a gente inverte essa ordem, né? Então, geralmente o núcleo ele vai para o final. Então, se eu quero modificar a palavra scandals, eu tenho que colocar um modificador na frente dela quando chegar a vez do inglês, tá certo? Já já a gente vai fazer um treino disso. Ó, aqui temos alguns exemplos, tá? Eu coloquei sempre em negrito o núcleo e em itálico os modificadores, né? Então, por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo, they are 3 interesting women, né? Então, o grupo nominal é isso aqui, né? 3 mulheres interessantes. O núcleo é mulher, né? Women, né? Que está aqui no final. A última palavra geralmente é o núcleo. Women. Então, não são quaisquer mulheres, né? São mulheres interessantes. E são 3 mulheres. Então, eu tenho 3 interesting women. Então, os modificadores, eles estão precedendo o nosso substantivo, tá? No exemplo abaixo, né? That is the biggest industrial Latin American complex. Essa daqui já é uma formação um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente tem muitos modificadores na frente do núcleo. Então, o núcleo aqui é o complexo, né? Complex. E os modificadores estão aqui, né? Biggest Industrial Latin American Complex, que seria, né, o maior de todos, né? Complexo industrial latino-americano. Então, se a gente for traduzir, né, essa frase ficaria: este ou aquele, né, é o maior complexo industrial latino-americano. Então, no português, o complexo ele vem cá para frente, tá? Tá tudo bem até agora, pessoal? Sim. Diga. Tudo ok. A dúvida ali, o the biggest, o the não entra. Não, que ele não tá muito... É um artigo, né? Ok. Beleza. Próximo. Hopefully, né? Que seria... espero, né? Esperançosamente. Possivelmente. The lockdown strategy will be effective. Neste caso, a gente tem um grupo nominal menor aqui, né? Lockdown strategy, né? E o núcleo aqui, de novo, ele tá lá no final, strategy. Então, é uma estratégia e o lockdown tá modificando a palavra estratégia, né? É uma estratégia do tipo lockdown, tá? Então, aqui a gente tem outro grupo nominal. E, no fim, my lazy cat is always sleeping, tá? O meu gato preguiçoso está sempre dormindo. Então, isso aqui foi inspirado em Leleco, meu gato que dorme o dia inteiro, a noite toda, sem parar. Então, cat seria
o gato, né? O núcleo nominal, e não é qualquer gato, é um gato que é preguiçoso. Então, lazy aqui está modificando a palavra gato, né? Cat. Então, lazy cat também é um grupo nominal onde o núcleo é o substantivo aqui, a palavra gato, tá? E os grupos nominais, eles também podem incluir uma preposição, né? Neste caso, aí ele fica um pouquinho diferente, porque o núcleo ele vai tender a preceder, né, vir antes, né, da preposição. Então, o núcleo precede a preposição se for um núcleo nominal que tenha uma preposição, tá? Então, neste caso, a gente tem alguns exemplos aqui. The fear in her voice. Percebam que em amarelo eu coloquei a preposição, né? Quais são as preposições em inglês? In, at e on, tá? No final dos slides, eu vou deixar no final da aula, tem dois slidezinhos que dão dicas sobre como e quando a gente usar as preposições. Tanto para indicar lugar, quanto para indicar tempo, tá? Então tem umas dicas, porque isso é algo que causa muita confusão. Não coloquei isso como assunto da aula, mas eu trouxe como um complementar. Então vai ficar lá no finalzinho para vocês darem uma olhadinha, para quem quiser saber um pouco mais sobre as preposições, né? Ganhar uma dicasinha aí, tá? Então, the fear in her voice. Então, o que vem antes da preposição é a palavra fear, né? Medo, né? E voice seria a palavra que vai modificar, né? O substantivo medo, né? Então, the fear in her voice seria o medo em sua voz, né? Não é qualquer medo, é o medo que existe na voz daquela pessoa, dela, né? The funny picture on the blackboard, tá? Aqui a gente tem funny picture na frente. Isso aqui também é um grupo nominal, funny picture, né? É aquela imagem, né? A foto que tá engraçada. On the blackboard. Então, blackboard também faz parte desse grupo nominal, porque não é qualquer foto engraçada. É a foto engraçada que está lá naquele quadro negro, tá? E aqui, the color of his hair, tá? Então, eu estou me referindo à cor que está no cabelo dele, tá? Então, color, o núcleo, e hair seria o modificador, tá certo? E aí, a gente vai fazer agora, vamos fazer uma pequena prática curtinha lá no livro do Souza, tá? Nessa aula, a gente vai fazer apenas as questões 2 e 3, e para casa vocês fazem o resto das questões, tá certo? Então, eu vou copiar aqui o link do Souza para vocês no chat. Então, vocês vão se direcionar para a página 55. Ah, meu, por que tá... O PowerPoint está meio lento. Meu PowerPoint está tentando se recuperar. Mas acho que deu para... Vocês estão conseguindo ver? Aí, página 5. Ele fechou? Meu PowerPoint fechou. Só um minuto, tá, pessoal? É o livro, né, prof? Sim, é para entrar no livro. Aí Tá. eu estou indicando ali a 55, né? página 55, Tá. questões 2 e 2 e 3. 3, né? Isso, vou Ok. projetar ele de novo, o slide que está indicando isso. Pronto. Vamos, em 5 minutinhos ou 10, aí a gente comenta. Essa é uma atividade para a gente identificar os núcleos dos grupos dominais. A gente pode até fazer juntos, pessoal. Bom, mas talvez seja... Não, tentem pensar um pouquinho sozinhos, né? E aí depois a gente dá uma conferida, tá?
Oi, pessoal, conseguiram fazer o exercício? Já podemos retomar? Eu ainda tô na dúvida, mas tudo bem para retomar. Não ouvi. Eu ainda não terminei, mas tudo bem. Tá bom. Posso dar mais um tempinho. Tati, você pode pôr o slide do exemplo da preposição? Eu tô com uma dúvida. Repete, por favor, Michele. Tá tão baixinho sua voz. Deixa eu aumentar aqui o som. Você pode colocar o slide que tem o exemplo da preposição? Só para me tirar. Tá bom, obrigada. Espera um pouquinho, Isade, antes de colar, tá bom? Vamos esperar todo mundo acabar. Tá bom.
Quando terminarem, mandem uma mensagenzinha aqui, por favor. Tá bom? Vamos lá, pessoal? Podemos retomar? Sim. Então, só um minutinho, deixa eu colar aqui pra gente
Só um minutinho. Eu estou tentando facilitar a nossa vida. Ok. Então, vamos lá. O objetivo desse exercício era que a gente identificasse o núcleo do grupo nominal, tá? Então, é a palavra mais importante que está sendo modificada, né? Aquele substantivo. Então, na primeiro, aqui a gente tem um gabarito de respostas, tá? E em negrito estão todos os grupos nominais, tá certo? Então, e ele trouxe também a tradução, certo? Então, a gente vai ver se vocês conseguiram acertar, digamos assim, né? Então, na letra A, the average industrially produced apple, tá? Então, a tradução disso seria a maçã comum, né? Average pode ser, assim, a maçã média, a maçã mais comum, né? A maçã Eu comum... acho que eu fiz outro exercício, professor. Gente, Eu também. Na página 55 do livro é o texto. Cadê? então... Será que eu vi Ai, gente! E aí, Página consegui acertar. 58, esse. isso, e Ah, aí os não. exercícios 2 e 3 são para relacionar as ideias dos parágrafos, enfim. Era 55 do arquivo, gente. Todo mundo fez errado? Não, eu fiz esse. Peraí, só um minutinho. Ai, gente, desculpa. Eu coloquei a página do arquivo, porque eu entro no site, eu já clico 55 aqui naquele quadradinho. Deixa eu Sim. até... Mas Todo mundo fez podemos errado? fazer junto? Não, acho que não. Podemos Bom, fazer junto. Vamos Eu fazer fiz junto errado aqui, então, também. né? Oi, Marcela. Eu também fiz a do livro, que é sobre alimentos orgânicos. Bom, Eu você já achei adiantou estranho o até. homework. Já adiantaram o homework, né? Então, enfim, vamos fazer junto então, né, pessoal, pra gente não atrasar mais, pra gente não atrasar a aula, tá certo? Desculpem aí. Da próxima vez eu ficar mais atenta. A gente também. Bom, vamos lá. Na verdade, você que fez certo, eu que indiquei errado. Então, vamos lá. The average... Então, assim, isso aqui são grupos nominais, certo? Que foram selecionados dentro desse texto. Então, vocês estavam lendo o texto, né? Então, são palavras que vieram do texto, grupos nominais que estavam no texto e que a gente vai agora identificar o núcleo, tá? Então, na letra A, the average industrially produced apple. Apple, tá aqui lá no final, né, do grupo nominal, ela vai ser o núcleo, né? E na hora que a gente traduz, percebam que a gente vai ter que inverter, né, a frase. Então, a maçã média, né? Então, a gente vai dizer a maçã comum, né? Average seria comum, produzida em escala industrial. Então, industrially produced, ele está indicando que é produzida industrialmente, né? Então, poderia também ser traduzido como a maçã média produzida industrialmente, ou a maçã comum produzida industrialmente. E o núcleo está lá no finzinho da frase. Ok? Alguma dúvida? Vamos lá. Aqui eu tenho dois grupos nominais, tá? Então, the long-term effects of farming chemicals on human health, tá? Então, vamos tentar traduzir primeiro, depois a gente identifica o grupo nominal, certo? Então, the long-term effects, aqui vai ter o primeiro grupo nominal, né? Que são os efeitos de longo prazo. Long term se traduz em longo prazo, né? Então, são os efeitos de longo prazo de farming chemicals, que seriam os produtos usados na agricultura, tá? Então, químicos, né? Produtos químicos. Chemical você pode traduzir como produtos químicos, né? Usados na agricultura. Farming seria agricultura. On human health.
né, para a saúde humana. Então, aqui eu tenho dois grupos nominais, né? E aqui o Health, Human Health também está fazendo parte desse grupo nominal aqui, né? Farming Chemicals on Human Health, né? Então, são produtos químicos que são usados na agricultura e que têm efeitos na saúde humana, certo? Em seguida, então vocês percebem como aí a gente compreende como que o inglês pode ser difícil, né, para a gente, porque toda a construção dessa frase, por exemplo, que é uma frase grande, ela parece que está toda invertida na nossa lógica, né? Então, quando a gente entende a lógica do grupo nominal, fica um pouco mais fácil de traduzir, né? A Edneia diz que no Duolingo tem feito atividade. Qual atividade, Edneia? Sobre grupos nominais? Ah, ótimo. Isso. Que bom, Isso. olha só Tem como tá aparecido. No começo foi meio confuso para mim, mas agora eu estou entendendo melhor. Ah, que bom que casou, né? Aí foi Então, uma boa sorte, né? Então vamos lá. Na letra C agora, né? The nutritional content of organic food. Aproveitando que a Edneia trouxe isso, que ela está fazendo no Duolingo, se vocês não estiverem fazendo grupos nominais no Duolingo e quiserem fazer, né, é possível encontrar esses exercícios e escolher especificamente que você quer fazer exercícios de grupos nominais também. Tá Eu não certo? sei como fazer isso, eu só vou fazendo as lições ali na ordem. Tá, eu vou dar uma pesquisada e aí eu conto para vocês depois, tá? Certo. Bom. Teve mais algum comentário aqui que eu não li. Então, o desafio são 30 dias, isso. Se você não conseguir fazer por exemplo, se é para fazer 30 dias seguidos, né? Se algum de vocês tiver algum problema, não conseguir, pulei um dia, aí vocês vão fazer por mais tempo e um pouquinho mais tem uma penalidade, tá? Depois eu posso no cigar também sobre isso. Então, vocês precisam fazer um pouco mais de aconteceu isso Duolingo comigo. por mais tempo, Eu tá? no 28º, Oi? nossa, no 28º eu esqueci, Pois é, vai ter que e fazer aí mais. começou tudo de novo. Não precisa fazer tudo de novo, né? Vocês vão fazer um pouquinho mais de tempo do que os 30 dias. Mas, assim, 28 dias você tá de parabéns, porque aguentou firme, viu? Não é fácil, não, fazer a mesma coisa todos os dias durante 30 dias. Esse realmente é um desafio, ainda que sejam só 10 minutos. Bom, seguindo aqui Ô, na letra... professor, Oi? Marcela, eu tô perdida, eu não sabia que tinha um desafio no Duolingo, não. Isso passou na primeira aula ou já tinha falado Eu antes? acho que foi porque você perdeu na primeira aula. Tá lá no plano de ensino-aprendizagem também, viu, Marcela? Mas você entrou um Entendi. pouquinho depois, não foi? Foi. Ah, pois é. Não, mas vai dar tudo certo, não se preocupe, não. Você faz mais uns diazinhos de Duolingo, eu vou colocar lá quantos pontos eu espero que Eu nunca vocês nem façam. fiz, eu nem sei. Oi? Eu nunca nem fiz, na verdade. Eu não tô sabendo. Mas hoje é dia 9 de abril e tem tempo ainda, falta 2 meses mais para terminar a disciplina, né? Isso, E não, tem você tem tempo de que sobra. instalar o aplicativo e fazer 30 dias seguidos, 10 minutinhos por dia. Então tem Entendi. tempo ainda até para perder uns dias. Tem Tá mesmo. certo. Bom, vamos lá, na letra C, né? Então, a gente tem aqui, the nutritional content of organic food. Então, aqui, de novo, a gente tem dois grupos nominais, né? Nutritional content, né? Que é o conteúdo nutricional. Content vai ser o núcleo. Of organic food. De novo, outro grupo nominal. Não é qualquer tipo de comida, é a comida orgânica, né? Organic food. Então, temos dois grupos nominais aqui. Na letra D, ficou um pouco mais fácil, né? Que é o non-organic food, também é um grupo nominal, onde a gente está se referindo aqui já a alimentos não orgânicos. Ok? Então, food, de novo, alimentos seria o núcleo do grupo nominal. Na letra E, a gente vai ver também dois grupos nominais, né? Higher levels of beneficial nutrients, né? Então, níveis, né? Mais altos. Então, níveis altos ou mais altos, né? Mais elevados, na verdade, porque higher, né? Tem esse R aqui.
que é um indicador do comparativo de superioridade. Então, eu tenho níveis mais altos de beneficial nutrients, de nutrientes que são benéficos, né? Então, beneficial nutrients, eu vou traduzir como nutrientes benéficos. 2 núcleozinhos aqui. Na letra F, nós temos regular buyers of organic food. Então, a gente vai traduzir como compradores, buyers, compradores, né? Regulares of organic food, de comida orgânica. Ele fica repetindo organic food. É porque isso se repete muito ao longo do texto, né? Então, de novo, a gente precisou inverter, né, a ordem, né? Então, são compradores regulares de comida orgânica, tá? The environmental advantages, né? Que são as vantagens ambientais ou vantagens para o meio ambiente. Então, advantage seria o núcleo, né? E não são qualquer vantagens. Nesse caso, ele está se referindo a vantagens que são para o meio ambiente, tá? Na letra H, artificial nitrogen fertilizer, né? Então, não é qualquer tipo de fertilizante que ele está se referindo aqui. Ele está se referindo a fertilizantes que são artificiais e que contêm nitrogênio, né? Que são a base de nitrogênio, tá? Então, o fertilizante aqui está sendo, né, modificado nessa frase. Então, ele que é o núcleo. E aqui na letra I, severe impacts on wildlife, tá? Então, impacts é o núcleo porque não é qualquer tipo de impacto. Estou me referindo a impactos que são severos, que são graves, né? Sobre a vida selvagem, né? Wildlife pode ser vida selvagem. Aqui ele traduzir sobre fauna e flora, tá? Tudo bem também, tá? Então, esses foram os grupos nominais, tá? Será que o cérebro está se acostumando um pouquinho mais com esse inglês que dá um twist, né? Nos adjetivos com substantivos? Tudo bem aí? Só praticando mesmo, né? Tem que praticar, tá? Deixa eu vir aqui agora na... Oi? Não concordo com a Carolina, que tem que praticar mesmo. Teve uns erros meus aqui. Tá. Deixa eu agora colar aqui, só um minutinho. Vou colar a resposta do próximo, tá? Eu esqueci de fazer isso, devia ter colado, já ia ficar mais prático pra gente. Nas próximas aulas já vou deixar coladinho um exercício, a página do exercício no slide, aí vocês ficam olhando já no slide, né? Acho que vai ficar mais prático. Eu fiquei com o slide todo riscado, ó. Espera aí. Então, vou fazer assim. Vou copiar isso daqui pra cá, pra não ficar com esse resquício aí. Pronto, aqui é questão 3, né? Que ele também pede para circular o núcleo. Não é isso, pessoal? Quem achou a... sublinhar os grupos nominais, né? E os respectivos núcleos. Então, vamos ver como é que fica isso aqui. Vocês estão enxergando bem? Eu estou achando tão pequenininho, imagine vocês. Vamos lá, né? Então, no exercício, ele trouxe esse parágrafo aqui, né? E pediu para a gente circular os grupos nominais e os núcleos. Então, ele está bem, bem clarinho, né? Aqui, vamos fazendo juntos, né? Our future will be dominated by climate change, tá? Então, nosso futuro será dominado pelas mudanças climáticas, né? Então, a gente não teria como ler, né? Pelas climáticas mudanças, né? A gente não fala assim, né? Então, climate change está aqui, né? O grupo nominal. E as mudanças que são aqui os substantivos. Não é qualquer tipo de mudança, são mudanças do tipo climáticas, né? Então, sempre tenta usar essa lógica aqui para identificar o núcleo do grupo nominal, tá? Seguindo aqui, here, organic farming is leading the way,
né? Então, por aqui, né, a agricultura orgânica está liderando o caminho, né? Então, organic farming é o grupo nominal e farming seria agricultura ou cultivo, né? Seria o núcleo, tá? Então, aqui a agricultura orgânica está liderando o caminho, né? By using solar powered fertility, né? Através do uso, né, de fertility, né? Seria tipo fertilidade mesmo, né? De uma forma de você fertilizar usando energia solar, solar powered, né? Fertility. Through crops like red clover, né? Por meio de crops seriam cultivos também, né? Como red clover. Red clover é outro grupo nominal, né? Então, clover desculpa, é a tradução para trevo, né? Um tipo de trevo. E red, vermelho, né? Então, não é um trevo verde, é um trevo vermelho. That fix nitrogen into the soil, né? Que fixa nitrogênio, então esse trevinho vermelho fixa nitrogênio no solo for subsequent crops, né? Então, eles fixam nitrogênio no solo para os cultivos subsequentes, né? Então, subsequent crops vai ser outro grupo nominal e crops, que são os cultivos, são o núcleo, né? Os cultivos subsequentes, né? For our own health and the health of the planet, né? Para a nossa própria saúde e a saúde do planeta, organic food and farming, né? Então, a comida orgânica e a agricultura orgânica will play a big part, vão ter um papel importante, né? Um importante papel in a sustainable food and farming future, né? Então, ele está dizendo que a comida orgânica e a agricultura orgânica irão desempenhar um grande papel, né? Uma parte importante em uma comida sustentável e uma agricultura, né, sustentável para o futuro, né? Então, no futuro, onde você tenha alimentação sustentável e cultivo sustentável, né? Então, ele está aqui se referindo a um futuro que ele espera que não seja qualquer futuro, seja um futuro onde a gente tenha agricultura sustentável e cultivos sustentáveis, né? Cultivos sustentáveis e alimentação sustentável, tá? Aqui também esqueci de circular o núcleo food, organic food and organic farming, né? Então, esses núcleos aí que tem o ENG junto, são dois núcleos no mesmo... É isso, no mesmo grupo nominal. Grupo nominal, então, esse. Ele está dizendo Food que não é and qualquer farming. tipo de comida, é a comida orgânica, e não é qualquer tipo de cultivo, é o cultivo do tipo orgânico, né? Então, orgânico está modificando tanto food Sim, quanto farming. certo. E na última ali a mesma coisa, né? Exato. Então, Sustainable Food, Future for Sustainable Food and Farming, né? Então, o farming está modificando o futuro e o Sustainable Food também. Certo. Ok? É isso, gente. Precisa de um pouquinho mais de treino, né? De identificar, mas isso é útil para que a gente consiga com uma melhor compreensão textual mesmo, tá? Então, podemos avançar? Tá todo mundo ok aí? Certo. Beleza. Agora a gente vai ver a próxima unidade do livro, que se chama referência pronominal. Então, a gente vai ver um pouquinho hoje sobre os tipos de pronomes, né? Bom, a referência pronominal é um recurso que a gente usa para fazer interligações entre sentenças, né? Interligações lógicas, evitando repetições. Assim, nós vamos utilizar elementos de referência, que é o que a gente vai chamar de referência pronominal, como os pronomes. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho dos pronomes, e eles são muito importantes para que a gente também compreenda os textos, né? Eles vão nos ajudar a fazer conexões lógicas, vão nos ajudar a repetir menos na hora que a gente estiver escrevendo um texto, né? E vocês vão ver que a gente faz isso o tempo todo em português.
Então, é muito importante reconhecer essas referências pronominais para que a gente tenha uma compreensão mais profunda dos textos, tá? Mas, começando assim do princípio mesmo, o que são pronomes, né? Pronomes são palavras que substituem os substantivos, né? Que as antecedem de modo geral, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Porque, assim, no inglês, assim, tanto no inglês quanto no português, quando a gente está estudando gramática, eu sempre tenho a impressão de que a gente ouve a regrinha, até compreende a regrinha, mas ela não faz muito sentido quando a gente não vê isso na forma de um exemplo, né? Então, o que a gente vai mais fazer hoje aqui são ver exemplos também, né? Então, digamos que eu tenho a seguinte frase: João has a car. João tem um carro. He drives to work. Na próxima frase, eu digo que he, dirige para o trabalho. Então, se eu não tivesse o he aqui, que é o pronome, né? Fazendo uma referência a João, eu teria que repetir a palavra João, né? Então, se fosse no português, eu diria: João tem um carro, João dirige para o trabalho. E a gente geralmente evita repetições, né, quando está escrevendo. Então, João tem um carro, ele dirige para o trabalho. Então, eu não preciso repetir a palavra João. Eu posso usar um pronome, que é o he aqui, que vai fazer uma referência ao João, vai fazer a conexão lógica entre as duas frases e vai evitar que eu fique repetindo a palavra João milhares de vezes, tá? Quando a gente pensa que João é uma palavra curtinha, posso repetir? Tudo bem. Mas vai ter vários outros casos em que fica muito complicado você ficar repetindo, né, esses substantivos aqui, tá bom? Repetindo o sujeito, por exemplo, também, né? Não é só o Joãozinho aqui. Vamos lá. Outro exemplo aqui, né? Catarina likes to read. Catarina gosta de ler. Catarina dreams that Porto Seguro has a huge bookstore with fresh coffee. Catarina sonha que Porto Seguro tenha uma grande livraria com café fresquinho. Isso é real, viu, gente? Meu sonho. Porto Seguro tivesse assim, tipo uma Saraiva. Ou então a livraria Cultura gigantesca. Vamos trocar então, prof. Vem para Porto Alegre e eu vou para Porto Seguro. Gente, tinha que ter uma livraria sensacional aqui. Não, só uma livraria já satisfazia meus desejos. Bom, vamos lá. Aqui, percebam, né? Como que eu poderia, então, melhorar, evitar ficar repetindo Catarina aqui. Que palavrinha poderia usar aqui? Catarina likes to read. Catarina dreams that Porto Seguro has a huge bookstore with fresh coffee. Que palavrinha poderia usar para substituir Catarina? She dreams that. She, né? Então, eu poderia usar o pronome aqui, she, para poder substituir a palavra Catarina, tá? No próximo exemplo. I have 3 dogs. Eu tenho 3 cachorros. And my 3 dogs bark all the time. E os meus 3 cachorros latem o tempo todo. Isso também é verdade, você já deve ter percebido. My classes always have a background noise caused by my 3 dogs. Então, as minhas aulas sempre têm um barulho de fundo causado pelos meus 3 cachorros. E aí, pessoal, vocês perceberam como eu estou repetindo 3 dogs, my 3 dogs, my 3 dogs? Então, fica um texto que fica chato de ler, fica repetitivo e fica muito longo. Como que eu poderia melhorar esse texto aqui? Usando a referência pronominal. I have 3 dogs. Nesse caso, eu não posso usar o it, porque it está no singular. Então, eu teria que usar o they mesmo, tá? Então, I have 3 dogs. They, eles, bark all the time. Eles latem o tempo todo. Minhas aulas sempre têm um barulho de fundo caused by... Aí, aqui, eu já vou falar disso, tá? Não precisa se preocupar, não. By them. Ai, ficou... Jesus amado. Escrever de canetinha tem dias que é difícil. E ela nem voltou. Ficou feio mesmo. Então, eu posso substituir pelos pronomes aqui, tá? Vamos lá. Então, a gente vai começar vendo os pronomes pessoais, tá? Então, os pronomes pessoais são pronomes que sempre se referem a alguém
ou a algo, né? Ou a um animal, por exemplo. Foram esses pronomes que a gente acabou de usar agora, né? Então, são I, you, he, she ou it, we, you e they. Traduzindo, I seria o eu, you, você, he, she ou it, que é o ele, ela, tá? Ai, gente, tá ficando difícil. Ele, ela. O it a gente vai usar para coisas, né? Para animais, no singular, tá? Ui! Gente, que céu, pera. We seria o nós. You, vocês. You, they, eles, elas. Gente, seria ruim escrever no quadro, imagina escrever com uma canetinha. Então, esses são os pronomes pessoais que se referem a alguém ou a algo, né? Então, de novo, voltando para aquela frasezinha, né? Catarina likes to read. She dreams that Porto Seguro has blá, 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 blá. Aqui, mais um exemplo. João is an introspective kid. João é uma criança introspectiva. He loves puzzles. Então, ao invés de repetir João, de novo, eu estou usando, né, o pronome pessoal, he, ele, para se referir a João, tá? Isso é algo bem, bem comum. Vocês acabam vendo e entendendo no inglês sem pensar muito que é um pronome pessoal, tá? O próximo tipo de pronome são os pronomes demonstrativos. Esses pronomes demonstrativos se referem a substantivos, tá? Então, eu tenho como exemplos de pronomes demonstrativos o this, that, these, e those. Então, aqui eu não vou precisar escrever, graças a Deus. O this eu traduzo como isto, este ou esta. O that como aquilo, aquele ou aquela. These é o plural de this, que eu traduzo como estes, estas. E those é o plural de that, que eu traduzo como aqueles e aquelas, tá? E aqui temos mais um exemplo, alguns exemplos, né? Então vamos lá. A dog's intelligence is much greater than that of a cat, né? Então, a inteligência de um cachorro é muito maior do que, ao invés de eu repetir a inteligência do cachorro de novo, né? Então, do que that está fazendo referência ao dog's intelligence, né? Do que a inteligência de um gato. Peraí. Poxa, minha canetinha hoje não está fazendo, voltando. Ela às vezes desfaz. Deixa eu ver se eu consigo aqui voltar. Não. Vou apagar toda a tinta do slide. Então, na verdade, intelligence só, né? Então, o that aqui, que é o pronome demonstrativo, ele está se referindo à inteligência, né? Então, a inteligência de um cachorro, ela é muito maior do que aquela, né, do gato. Então, esse aquela está se referindo à inteligência. Então, para eu não ter que repetir a palavra intelligence, eu vou lá e uso o meu pronome demonstrativo, tá? No próximo exemplo, eu tenho aqui. These cards are mine, né? Então, estas, né? Estas cartas são minhas. These cards are mine. Those are yours. Então, aquelas, que aquelas? Aquelas cartas são suas. Então, estou usando, em vez de eu repetir o those cards, eu vou dizer those are yours. Está se referindo às cartas aqui de novo, tá? No próximo exemplo, eu tenho aqui, she decided to travel during the pandemic. Nesse caso, os pronomes demonstrativos, eles podem se referir a um substantivo, mas eles também podem se referir a uma sentença completa, tá? Como a gente vai ver nesse caso aqui. Então, nesse exemplo, ela decidiu, né? She decided to travel during the pandemic.
ela decidiu viajar durante a pandemia. This upset her parents. Isso deixou seus pais chateados, né? Isso chateou seus pais. O que que é isso? É toda a sentença anterior. Então, o fato dela ter decidido viajar durante a pandemia foi o que chateou os pais dela. Então, this está se referindo a toda essa sentença aqui, tá? De que ela decidiu viajar durante a pandemia, certo? Então, o pronome demonstrativo pode se referir a um substantivo, né, como inteligência, como cartas, como também pode se referir a uma sentença completa. Tudo bem até agora, pessoal? Vou seguindo, certo? Certo. Essa parte aí foi novidade para mim, mas tranquilo. Beleza. Bom, agora a gente vai ver pronomes relativos, tá? Pronomes relativos são pronomes que fazem conexões entre orações. Eles ligam orações. Então, a gente vai ter o who, o that e o which, né? Que a gente vai poder traduzir como que e qual nesse caso, tá? Então, eu vou usar who e that para se referir a pessoas, tá? Eu vou usar that e which para se referir a animais e objetos. E vou usar where para me referir a lugares, né? Where seria o onde, tá? Faltou eu botar aqui no link. Então, where vai se referir a lugares. Vamos ver alguns exemplos, tá? Então, nesse primeiro aqui. That's the woman who won the presidential elections. Aqui eu posso usar tanto who quanto that, que vai ficar ok, vai dar no mesmo, tá? Então, aquela é a mulher que ganhou a presidência dos Estados Unidos, ou aquela é a mulher quem ganhou a presidência dos Estados Unidos, né? Acho que a gente pode até falar assim em português, quem ganhou. Não, acho que a gente fala que ganhou, né? Tô precisando voltar para umas aulinhas de português. That's the woman who won the presidential election. Ou that one. Qualquer um desses pronomes demonstrativos vocês podem usar que vai funcionar para se referir à mulher, né? Não foi qualquer mulher, né? Foi a mulher que... Aqui eu estou conectando a mulher que ganhou as eleições presidenciais. Então, eu estou conectando essa oração com essa parte daqui. Aquela é a mulher, que não é qualquer mulher, que ganhou as eleições presidenciais. Tá certo? Ai, tá ficando com pouca bateria. Na próxima, no próximo exemplo, tá? Nós vamos ter aqui, ó. The table, which ou that, qualquer um dos dois também eu posso usar, né? The table which had a marble top cost too much. O que isso significa? A mesa, né? Aí eu posso usar que ou qual, né? A mesa... Peraí, deixa eu ver como eu vou traduzir isso para português. A mesa que tinha uma superfície, né? Um topo de mármore, né? Que tinha uma parte superior de mármore, né? Acho que pode ser topo? Não, né? Que tinha uma parte localizada na parte superior da mesa de mármore. Custa muito, né? Custou muito. Cost pode estar tanto no presente quanto no passado. Então, aquela mesa que tinha o topo de mármore custou muito. Então, não era qualquer mesa. Eu quero me referir à mesa que tinha o topo de mármore. Então, eu estou conectando, né, essas duas orações com o which e o that, tá? Bom. E aqui, no próximo exemplo, eu tenho This is the place where the accident happened, né? Este é o lugar... Ops, não estou conseguindo escrever. Este é o lugar onde o acidente aconteceu. Então, onde está também ligando, fazendo uma conexão, né, nessas orações, né, para indicar qual foi o local onde o acidente aconteceu, tá? E seguimos, tá? Assim, pessoal, esse é
Eu quero, assim, eu tô achando que tá bem denso, assim, bem densa a aula, né? Tem bastante informação, provavelmente muita coisa nova, mas vamos ter em mente aqui que a gente está tentando fazer com que vocês identifiquem esses pronomes, essas palavras de ligação, para que isso facilite a compreensão. Não que nesse momento vocês já exista uma expectativa de que vocês saibam usar perfeitamente cada um desses pronomes na hora que estiver escrevendo, né? Isso já seria para um componente onde você precisaria fazer redação científica, né? Redação em inglês. Então, o meu objetivo com esse conteúdo é que vocês aprendam a identificar e aprendam a compreender como essas orações estão se relacionando, tá certo? Para vocês não ficarem muito nervosos aí, tá bom? Vamos passar agora para os pronomes, para os pronomes interrogativos, né? Que são aqueles pronomes que são usados em perguntas, tá? E aqui a gente vai ter o who, o what e o which, que eu posso traduzir como quem, o que e qual, né? Who seria quem, o what e o which, o que ou qual, tá? E já já a gente vai ver o emprego desses três pronomes interrogativos, né? Aqui no exemplo, who is the guy with the hat? Eu vou traduzir simplesmente como quem é o rapaz, né, com um chapéu, tá? Então, who eu vou traduzir simplesmente como quem, né? É um pronome que eu estou usando para fazer uma pergunta, tá? E agora eu vou separar o what de which, porque eles são muito parecidos, né? Eles têm tradução muito semelhante, mas eles não são usados da mesma forma, né? O what eu uso para fazer perguntas abertas, como por exemplo, what is your favorite color? Né? Qual que é a sua cor favorita? Então você pode me responder qualquer cor, né? Então quando eu tenho uma pergunta aberta que permite qualquer resposta, eu vou usar o what. Qual é a sua cor favorita? Agora, se eu quero fazer uma pergunta onde eu vou restringir as minhas possibilidades de resposta, como no exemplo abaixo, né? Which color do you prefer? Red or yellow? Então, eu não quero saber qual é a sua cor preferida. Eu quero saber qual cor você prefere dentre essas duas opções que eu estou te dando aqui. Red or yellow. Então, aqui o which eu vou usar sempre quando eu tiver numa pergunta que é mais restritiva, onde você tem opções restritas para a resposta. Tá? E o what quando você tiver uma pergunta aberta. Beleza? Certo. E agora eu vou voltar um pouquinho para os pronomes pessoais, porque eu quero separar os pronomes pessoais em retos e em oblíquos, tá? Primeiro a gente vai ver os pronomes pessoais retos, que a gente já viu, né? Que são aqueles pronomes pessoais que substituem o sujeito, tá? Como I, you, he, she ou it, we, you e they. Então, esses pronomes pessoais aqui, eles são ditos retos e eles substituem o sujeito. Então, como já vimos em exemplos anteriores, né? Nesse próximo exemplo aqui, Julia and I are close friends. Julia e eu somos amigas próximas, né? E aí, na próxima frase, eu vou usar we. We are always together. Nós estamos sempre juntas. Então, estou usando um pronome pessoal que vai substituir Julia and I, né? E está no lugar do sujeito. Então, quando está no lugar do sujeito, eu vou usar esses pronomes pessoais retos, né? We, nesse caso. Mas eu posso usar pronomes pessoais para me referir também ao sujeito, só que ele pode estar vindo lá no objeto, depois do verbo, como a gente já viu no exemplo anterior, né? Mas a gente não entrou em detalhes. Então, por exemplo, os pronomes pessoais oblíquos são me, you, him, her, it, us, you and them, né? Então, me seria o pronome pessoal oblíquo, né? Que se refere ao eu, né? Seria o mim, né? You não muda, né? You não muda. O pronome pessoal oblíquo referente ao he vai ser o him, ao she vai ser o her, o it também não muda, né? Então, o referente ao nós vai ser o us, e ao they vai ser o them. A gente tinha feito um exemplo, né? Onde o them aparecia, né? Então, ele tá aqui de novo, né? Vamos lá. Só que de um jeito um pouquinho diferente.
mas é um pronome oblíquo também. Ó, Catarina likes to read, né? Catarina gosta de ler. Então, ao invés de eu colocar a frase onde a referência Catarina vai vir no sujeito, eu estou colocando a próxima frase onde a referência Catarina vai vir lá no objeto. Vai vir depois do verbo, né? Então, vamos lá. A huge bookstore with fresh coffee, né, que seria uma grande livraria com café fresquinho, is, olha o verbo aqui, her dream. É o sonho dela, né? Então, her tá aqui depois do verbo, tá fazendo uma referência a Catarina, né? E ela vem aqui, né? Is her dream. É o sonho que é dela, tá? Então, eu tô substituindo a palavra Catarina, que era o sujeito aqui, mas ele vai estar aparecendo lá no final da frase, né? Depois do verbo. Então, vou usar o pronome pessoal oblíquo, tá? No próximo exemplo. The boy has a dog. O cachorro tem um... Oh, desculpe. O menino tem um cachorro. It follows him everywhere. It é o cachorro. Veja aqui, que tem dois exemplos. Aqui é o pronome pessoal reto, né? It está substituindo cachorro. Follows him everywhere. O cachorro segue ele, que é o menino, everywhere. Como a referência ao menino está vindo depois do verbo, olha o verbo aqui, follows, de seguir. Então, vou usar o pronome pessoal oblíquo, tá? Então, o menino tem um cachorro. The boy has a dog. It follows him everywhere, tá? Deu para entender ou ficou um pouquinho confuso? Então, como tu mesma disse, eu acho que para identificar essas coisas no texto é tranquilo, mas com certeza se a gente tivesse que fazer um texto com o correto emprego disso tudo, aí demoraria mais um pouco, mas acho que para a proposta da disciplina de melhorar a compreensão, tá tranquilo. Não sei se eu estou errado. Não, é isso mesmo, tá? O aprender a empregar na escrita, ele é um processo mais longo, né? A gente vai ter até uma atividade de redação, né? Que é a última avaliação, que vai ser vocês, tá lá no plano de ensino e aprendizagem, né? Que vai ser vocês escreverem um abstract em inglês sobre o projeto de mestrado de vocês, porque isso é algo que vocês vão ter que fazer, né? Daqui a alguns meses, vocês vão apresentar o projeto de vocês, né, em seminário Zoom. Depois vem qualificação, depois vem defesa. Então, quando vocês estão nesse processo, a gente sempre tem um resumo em português e um resumo em inglês. Então, a ideia é também fazer um treino de redação para esse momento, né? Então, a gente vai ter um treino de redação científica, mas é realmente um treino e é uma parte pequena do componente, né? A parte principal e mais importante é que vocês realmente aprendam a compreender, né, os textos científicos e acadêmicos em língua inglesa, ok? E agora a gente vai ver, vamos separar, né, adjetivos possessivos de pronomes possessivos, tá? Que também é algo que causa muita confusão nas pessoas. Então, o que eu chamo de tanto o adjetivo possessivo quanto o pronome possessivo, eles vão indicar posse, significa que eu possuo ou eu tenho alguma coisa, né? Então, é uma palavra que ela indica a posse, né? Os adjetivos possessivos eu vou utilizar antes do substantivo, que eles modificam, né? E os pronomes possessivos, eles substituem o substantivo a que se referem, evitando a repetição. Lembra que a característica do pronome é substituir uma palavra, um substantivo, né, e evitar repetição. Então, é o mesmo caso no caso do pronome possessivo. Ele vai substituir um substantivo e vai evitar repetição. Já o adjetivo possessivo, ele vai vir antes do substantivo, né? Então, os adjetivos possessivos são my, que indica meu, your, seu, his, dele, her, dela, its, vai ser seu para objetos e animais, our, vai ser o nosso, your, vai ser deles, ou seus, desculpe, e their, vai ser deles,
tá? Então, essa é a tradução de my, your, his, her, its, our, your, their, tá? E os pronomes possessivos, eles vão vir geralmente lá no final também, né? Substituindo uma palavra, substituindo substantivo. E aí, os equivalentes vai ser mine, minha, yours, seu, his, hers, its, ours, yours e theirs. Então, é praticamente uma regrinha. Você coloca um S depois dos adjetivos possessivos e você vai ter os pronomes possessivos, né? Com exceção do my, que vira mine, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? This is my umbrella, né? Então, essa não é qualquer guarda-chuva. Este é o meu guarda-chuva. Então, perceba que o my, né, é um adjetivo possessivo que está modificando a palavra guarda-chuva. O guarda-chuva não é qualquer guarda-chuva, é o meu guarda-chuva. Então, este é o meu guarda-chuva. E ele está indicando a posse, né? É o guarda-chuva que pertence a mim. This is my umbrella. Este é o meu guarda-chuva, né? E aqui eu coloquei o yours is in the car. Quer dizer, o seu guarda-chuva, né, está lá no carro, né? Então, yours está fazendo referência ao guarda-chuva que é seu, né, de você, né? E está lá no carro, né? Então, eu estou repetindo, eu estou evitando a repetição da palavra guarda-chuva, mas eu estou indicando que a posse é de outra pessoa, é seu, né? Não é a posse, não é minha, tá? Então, nesse caso, como eu estou substituindo a palavra umbrella aqui, estou evitando a repetição de umbrella, então eu vou usar o pronome possessivo, tá? E não o adjetivo. Ok? Poderia ter colocado mais exemplos, né? Mas vamos lá, estamos quase acabando. Aqui tem mais algumas palavras de referência, né? Que é o one ou once, que também pode ser usada para substituir um substantivo, né? Mas está relacionado geralmente a pessoas, né? Então, por exemplo, which is your boyfriend, né? Qual daqueles rapazes ali, qual que é o seu namorado? E aí a resposta, the one in the blue shirt, né? The one, eu estou me referindo a uma pessoa, né? E é uma pessoa que está lá com a blusa azul. Então, eu estou fazendo uma referência a uma pessoa usando a palavra one. Então, não é um pronome, mas é uma palavra de referência que nos ajuda a identificar alguém, tá? E evita a repetição de palavras, né? A mesma coisa aqui embaixo. I'd like to try on those shoes. Eu gostaria de provar aqueles sapatos, né? Which ones? Quais? Which ones? Eu estou simplesmente perguntando quais daqueles sapatos você quer provar. E aí eu posso responder the black ones. Quer dizer, seriam os sapatos pretos. Então, ao invés de eu falar the black shoes, eu posso dizer the black ones. Então, eu estou substituindo a palavra shoes aqui, né? Em vez de eu falar which shoes, the black shoes, eu estou substituindo por ones, tá? Então, não é necessariamente só para pessoas, né, também. E one ou you pode se referir a pessoas de modo geral, tá? Então, por exemplo, the moment you get into the mountains, you have to rely on yourself for everything. Né? Então, a tradução dessa frase seria: no momento em que você, aí esse você pode ser qualquer pessoa no geral, né? No momento em que você chega nas montanhas, você tem que to rely on seria se depender, né? Depender de, né? Esperar algo de alguém, né? To rely on yourself for everything. Então, você tem que depender apenas de você para tudo, tá? E eu posso usar essa mesma frase, ao invés de usar you, eu posso usar o one, que vai ter o mesmo significado. O momento em que alguém, né, que você ou que alguém, uma pessoa, né, chega nas montanhas, essa pessoa ou esse alguém precisa depender apenas dele mesmo, né, desse mesmo alguém, para fazer tudo. Ok? Então, esse one ou you pode ser utilizado para se referir a uma pessoa de modo geral. Tá bom?
Bom, então, eu sei que a aula foi um pouco maçante, né? Mas esses elementos de referência, eles têm, assim, a função, a mensagem para casa é a seguinte, que os elementos de referência, eles têm a função de levar o pensamento do leitor de volta para algo que foi mencionado anteriormente, né? Conectando ideias e evitando repetições, né? Um texto, ele vai ser mal compreendido se o leitor não estiver ciente dessas conexões. Então, por isso que é importante a gente aprender a reconhecer para que a gente possa compreender melhor os textos que nos interessam, tá? E tem mais uma prática, página 60, mas agora eu estou já esperta que não é a página 60. Peraí que eu vou dizer para vocês qual que é a página. É a página 60 do documento, né? Mas é a página 63, tá? Na página 63 seriam as questões 1 e 2. Vamos lá, fazer rapidinho. A questão 1 tem um trechinho, né? E ele está indicando o pronome, né? A referência pronominal em negrito. E aí a gente precisa identificar para que ou para quem estas referências, esses pronomes estão se referindo. E, gente, isso aqui é questão de prova quase sempre, tá? Assim, em provas de proficiência, é muito comum cair questões desse tipo, dizer, olha, eles nem precisa mencionar que isso é uma referência pronominal, mas você conseguir compreender a que se refere um certo pronome é fundamental para que você compreenda de fato um texto. Então, isso é muito comum em questão de prova, tá? Então, vamos lá responder a questão 1 e a 2, tá bom?
E aí, pessoal, conseguiram fazer o exercício? Podemos retomar? Ou querem mais um pouquinho? Ah, a Agatha terminou. Mais alguém ainda que precisa de um tempinho? Tá, vamos ver então como que vocês se saíram. Bom, nesse primeiro exercício, né? Vamos lá. Nos trechos do texto. Gente, esse texto é meio terrível, viu? Era até para ter dado um aviso, porque achei ele bem pesadinho. Nos trechos do texto, UK couple defend son's assistance. Desculpa. UK couple defend son's assisted suicide at Swiss clinic. Então, o título do texto é: o casal britânico, né, defende o suicídio assistido de seu filho numa clínica na Suíça. A seguir, alguns exemplos de referência pronominal estão em negrito. Indique a que ou quem se referem. Então, vamos lá. Ops, espera aí. Só um minuto que eu fiz errado aqui. Tá. Vou ter que... Bom. Já está aparecendo? Vamos lá. Worcestershire é uma cidade, tá? Coroner's Service, que é o serviço, né? Acho que é um serviço do coronel lá dessa cidade de Worcestershire, que está conduzindo, né? Which is conducing an inquest. Está conduzindo um inquérito, né? Sobre as circunstâncias da morte dele, into the circumstances of his death, states on its website that James died on September 12th, né? Então, ele coloca no seu site que James morreu no dia 12 de setembro, after he traveled to Switzerland with a view to ending his own life. Depois que ele viajou para a Suíça com vistas a dar um fim na sua própria vida. He was admitted to a clinic where he died. Ele foi admitido em uma clínica onde ele morreu. Então, quando a gente fala its website, aqui, né? Que o coronel lá está conduzindo um inquérito das circunstâncias de sua morte. Quando ele fala states on its website, a que ele está se referindo esse its website? Né? O its, a tradução de its significa seu, né? O seu website. E de que website ele está se referindo? Então, a resposta, né, de qual website ele está se referindo é o website que pertence ao Instituto Médico Legal de Worcestershire. Né? Então, esse Worcestershire Coroner's Service seria o Instituto Médico Legal, né, de Worcestershire. Então, seria o serviço enfim, né, desse Instituto Médico Legal. Vocês conseguiram entender isso, pessoal? Essa primeira parte? Que esse website pertence a isso que está aqui na frente? A tradução é essa aqui, peraí. Né, que esse website, né? Então, é porque a tradução tá um pouco diferente do que aparecendo aqui, né? Então, esse Instituto Médico Legal de Worcestershire é esse aqui, ó, Worcestershire Coroner's Service, né? Então, isso aqui significa o Instituto Médico Legal, né? Dessa cidade aqui, né? Então, o Instituto Médico Legal dessa cidade está conduzindo um inquérito sobre as circunstâncias da sua morte, né? E coloca no seu website, né? Então, quem foi que colocou em um website, né? Que website é esse? A quem pertence esse website, né? Esse site na web. Esse site na web se refere ao site que pertence a um Instituto Médico Legal, tá? Então, it está fazendo uma referência ao Instituto Médico Legal que está aqui na frente, certo? Melhorou um pouquinho? Sim, deu para entender, eu acho. Tá. Na letra B, o he, né? Então, vamos lá. Então, ele colocou aqui que no website lá do Instituto Médico Legal, né? Ele colocou nesse website que James died, morreu, né? Em setembro de 2012,
after he traveled to Switzerland. Esse he está se referindo ao James. James, né? Então, James, né, morreu depois que ele viajou, né, para a Suíça. Então, esse he aqui está se referindo ao James, né? Aí, ele viajou para a Suíça with a view, né, com um objetivo, né, to ending his own life. Então, his own life, ele quer saber a quem esse his está se referindo. O his significa... Diga, Carolina. É o James, não? Exatamente, é o James de novo, né? Então, ele viajou para a Suíça com vistas a finalizar, né, sua própria vida. Então, aqui é o pronome pessoal oblíquo, né? Ou, desculpa, esse é o pronome possessivo, his own life, tá? Seria a sua própria vida, mas que vida que ele está falando? É a vida de James. Então, de novo, ele está se referindo, né, ao James aqui, tá? E na letra D, ele tem aqui a clinic where he died. Então, where é o pronome aqui, né? Então, seria a clínica onde ele morreu. Então, esse onde está se referindo à clínica, correto? Isso. Sim. Beleza? Aos pouquinhos a gente vai compreendendo melhor, né, gente? Alguns são mais difíceis mesmo, natural. Ai. Esse onde aí, se eu colocar se referindo ao instituto, o nome estaria errado? Não está errado, não. É a tradução mesmo. Instituto Médico Legal de Worcestershire, é Coroner Service. Na B, eu coloquei como se fosse o instituto, e não a clínica. Na letra D... tá errado, não, né? é clínica mesmo, né? Ele foi admitido em uma clínica onde ele morreu. Então, Tá. esse onde aqui está se referindo à clínica mesmo, e não ao instituto. Tá, entendi. Tá? Tá. He was admitted, ele foi admitido a uma clínica onde ele morreu. Então, esse onde está se referindo àquela clínica, que é o local onde ele morreu, né? É o pronome que se refere ao local. Concentrar na frase, né? Isso. Na verdade, ele poderia estar fazendo uma referência em outro local, poderia, como foi no caso aqui do website. Está bem distante, tá vendo? Sim. Mas, nesse caso, está pertinho. Tá ok. Eu acho que eu repeti isso aqui, né? A, B, C, D. Vamos para o E e o F. Vamos lá. West Mercia Police, né? A polícia, né, do oeste de Mércia, say that a man and a woman, diz que um homem e uma mulher are helping the force, estão ajudando a força, né? Estão ajudando a polícia with their inquiries. Então, esse their, né, com as suas inquiries, com as suas perguntas, com seus inquéritos, né? Então, eu quero saber a quem que se refere esse their inquiries. Todo mundo entendeu que seria a polícia mesmo? Então, as perguntas da polícia. Todo mundo ok aqui? Beleza, né? Então, assisting someone, quer dizer, auxiliar alguém a cometer suicídio, é ilegal lá na União, no Reino Unido, né? As it is in most other European countries. Assim como é em muitos outros países europeus. Então, esse... Ui, desculpa, pessoal. Esse it aqui está se referindo ao suicídio assistido, né? Então, ele está falando aqui, né, que assisting someone to commit suicide, né, que assistir alguém a cometer suicídio é ilegal na União, no Reino Unido, as it is, assim como é na maioria dos países, né? Então, esse it, né, está se referindo a tudo isso aqui, né, assisting someone to commit suicide. E, assim, no fim, na hora da resposta, ele colocou uma resposta mais curta, né? Mais compacta. Suicídio assistido é a mesma coisa que assistir alguém a cometer suicídio. Beleza?
Todo mundo compreendeu esse? Sim. Massa. E aqui, acho que na última da questão 2, nas duas últimas. This is the last way that the family wanted Dan's life to end, né? Que essa era a última forma, né, que a família queria que a vida de Dan terminasse. But he was, as those who know him are aware. Então, mas ele era, assim como aqueles que o conhecem, estão cientes, né? An intelligent, strong-willed, quer dizer, ele era um rapaz inteligente, com uma opinião forte, né? And some say determined. Então, alguns dizem que ele também era um rapaz determinado, um jovem rapaz muito determinado. E aí eu quero saber se this está se referindo ao suicídio, né? Você vê que não está nem aparecendo aqui nessa frase, né? Mas como a gente já sabe que a forma como a vida de Dan foi interrompida foi por meio de suicídio, né? Então, quando ele fala This is the last way that the family wanted Dan's life to end. Essa era a última forma que a família queria que a vida dele terminasse. Então, esse this aqui, que se refere a este, né? Está se referindo ao suicídio de novo. Tudo bem, pessoal? Essa foi mais difícil mesmo. Achei até que foi meio pegadinha, assim. Porque eles não colocaram o texto que vinha antes, né? Mas assim, é porque, veja bem, eu peguei também um exercício que veio depois da primeira parte, que era ler o texto todo, analisar o texto, fazer as inferências, né? Então ele vem retomando aquelas outras coisas que a gente viu. Então, realmente, esse fica mais difícil porque vocês não fizeram análise do texto anterior, tá? Vamos ver a próxima. As those who know him are aware. Those. A que está se referindo a palavra those? Né? Those who know him. Então, those who know him são aqueles que o conhecem, né? Então, those está referindo aquelas pessoas, né, que conhecem ele, né? E o him é de novo o Daniel James, tá? Essa daqui ficou bem mais difícil porque de fato ele não aparece, né? Se bem que Dan aparece aqui. Know him. Him é o Daniel James. Beleza, pessoal? Difícil. Que é um pouquinho de treino, né? Não, mas vamos seguir treinando, né? A gente vai continuar. Vocês podem refazer esse exercício depois, né? Volta ele para a próxima. Antes da gente vir para cá, né? O homework, vocês vão fazer as unidades 10 e 11. De repente, se teve alguma dúvida, faz de novo, apaga tudo que tenha feito no caderno, seja lá o que for. E aí começa do comecinho, faz análise do texto e volta de novo para tentar identificar sem olhar as respostas, né? E treina mais um pouquinho, tá? Deem uma lida também, sempre que que eu pedi assim, para fazer o homework da unidade 10 e 11, deem uma lida também na parte de teoria, né? Que é bem curtinha, mas que é importante para auxiliar no entendimento, na compreensão das unidades, tá bom? E já estamos acabando aqui a última questão, a questão 2, né? Que é o seguinte: leia as perguntas e, com base nas respostas, deduza o significado de cada pronome interrogativo. Então, vamos lá. Aqui já tem a pergunta e a resposta. Então, a ideia é tentar pegar o significado a partir do contexto. É um tipo de inferência textual, né? Vamos lá. Who is going to be executed? Timothy McVeigh. Então, se a gente for traduzir isso aqui, o que significaria essa palavra who aqui? A pesca está aqui já. Quem? Né? Quem que vai ser executado? Aí tem o nome da pessoinha, né? Timothy, vai ser executado. Na próxima. Why é a pergunta. Because he's a criminal. O que significa esse why aqui? Por quê? Por quê, justamente. E o because também significa por quê. Só que o because, ele é utilizado em respostas. E o why é utilizado em perguntas, tá?
Então, diferente da gente que tem, acho que são 3 porquês, né? Ou 4. Né? Porquê junto, porquê separado, porquê com acento circunflexo, porquê sem acento circunflexo, porquê junto com acento circunflexo, porquê separado. A gente tem um monte de porquês, né? Na língua inglesa, a gente tem 2. O Por porquê isso de que a gente perguntas, escreve hoje só o P e o Q. Facilitou, né? PQ, né? Pois é mais fácil ainda no WhatsApp. A gente só precisa botar PQ. Justo. Mas no inglês a gente tem o why, que são o porquê das perguntas, e o because, que é o porquê das respostas, tá? Na próxima letra, o when é a pergunta e a resposta é Monday, segunda. Então, nessa pergunta, o when significaria quando? Quando? Segunda-feira. How? By lethal injection. Então, se a resposta for por meio de injeção letal, qual que seria a pergunta? Seria como, né? Justamente. Na letra E, what is lethal injection? Aí a resposta, um método para terminar a sua vida, né? A method to terminate life, né? Então, o what seria o que é, né? O que é o que, né? O is é que é o é. O que é injeção letal? A method to terminate life. How many methods are still used for executing prisoners in the US? A resposta é 5, né? Então, how many seria não. Nesse caso, seria quantos. Justo. O how, apesar de ser como, quando ele vem junto com o many, how many, ele se refere a quantidade, né? Quantos, né? E se fosse how much, também seria quanto. Só que o how many é uma pergunta quando a gente está se referindo a coisas contáveis, né? Então, how many methods? Quantos métodos? A resposta foi 5. E o how much seria para uma pergunta sobre quantidade, mas que se refere a coisas incontáveis. Então, muito, pouco, né? Seria o tipo de resposta, tá? E, finalmente, which is the least cruel? E a resposta é lethal injection. Então, esse which aqui seria qual que é o menos cruel? Lethal injection, né? E aí ele responde que a injeção letal é o método menos cruel. Ok? E finalizamos o nosso exercício, tá, pessoal? A expectativa é que o componente fique um pouquinho mais, né, denso, né, à medida que a gente avança nele. Como vocês puderam perceber hoje, a gente vai ter aula sobre tempos verbais, nas próximas são marcadores discursivos, depois vamos ter algumas aulas sobre tempos verbais, então vem um pouquinho mais de gramática, certo? Então, se mantenham, assim, atualizados nas unidades e nas atividades, porque senão a gente tende a acumular, certo? Então, de homework, nós vamos ter as unidades 10 e 11, e eu quero já trazer para vocês essa atividade aqui para dar bastante tempo de vocês se prepararem. E eu queria já deixar combinado isso aqui, ó. É o seguinte, a gente vai ter uma atividade valendo nota, né, que é para elaborar um mapa, ou mais um mapa conceitual de um artigo científico completo, dessa vez para todo mundo vai ser um artigo completo na sua área de interesse, no seu tema de dissertação. Então, todo mundo vai ter que pegar um artigo em inglês referente ao seu tema de dissertação e vai fazer um mapa conceitual para apresentar em aula com a gente. E aí, para não ficar assim muito pesado, né, para a gente ficar muitas horas online, eu vou dividir em 3 fases. Então, a gente vai ter 30 de abril, 6 pessoas, 7 de maio, 6 pessoas e 14 de maio, 6 pessoas. E aí, eu vou pedir para que até semana que vem vocês se organizem entre si para ver quem vai ficar em qual data. E aí, semana que vem, vocês me passam quais são as 6 pessoas e cada uma dessas datas. E aí, a data de entrega vai ser de acordo com a data de apresentação. Então, assim, sejam gentis com seus colegas uns com os outros. Quem tiver mais dificuldade pode ficar para o final, para dia 14 de maio, né? Para ter mais tempo de ler, compreender, preparar um mapa, né? E quem se sentir mais à vontade, se coloque para o dia 30 de abril.
Podemos combinar assim. Eu queria começar 30 de abril para terminar 14 de maio, para não embolar com a atividade final, que é a construção do abstract, a maratona de abstracts. Tá certo? Então, aí eu vou pedir para vocês se organizarem e semana que vem vocês me passarem a ordem. Não, a apresentação não é em inglês, Lailane. A apresentação é em português, porque é um exercício de compreensão. Então, agora o texto tem que ser em inglês, e aí vocês, na hora de enviar o mapa, enviam o mapa com o textinho em inglês, certo? E aí vocês vão apresentar o mapa em português mesmo, ok? Porque é sobre a compreensão daquele texto que foi em inglês, certo? Vocês podem pedir auxílio aos orientadores, quem tiver mais dificuldade, né? Pede para o orientador a indicação de um texto em inglês para vocês, se vocês tiverem dificuldade, certo? E é isso. Deixa eu ver se tem mais. Aí eu vou publicar esses slides aqui, tá? Sobre as preposições de lugar, preposições de tempo, quanto que a gente deve usar in, on, at, para tentar dar para quem tiver com vontade de aprender, enfim, né? Isso vai ser muito útil na hora de escrever o abstract lá na frente, tá bom? Mas é um complementar, assim, tá certo? E é isso, pessoal. Então, ops. Tem algum comentário, alguma dúvida? Tudo ok? Então, eu vou parar de interromper a gravação.